Mas agora a gente vai falar do tema do nosso programa de hoje. Antes, eu gostaria de falar o seguinte. Estava eu outro dia fazendo uma live no meu TikTok, agazambele.tarô, uma live em que eu costumo responder também as perguntas dos seguidores, do pessoal que me vê no aplicativo. E uma pessoa começou a colocar durante a live nos comentários, Jesus te ama. Dali um pouco, Jesus te ama. Depois ali, Jesus te ama, como uma maneira talvez de tentar me afrontar ou de tentar dizer que eu estou num caminho errado espiritual. Então eu queria dizer para essa pessoa que eu sei sim que Jesus me ama, porque eu sei que Jesus, quando esteve aqui na Terra, teve como missão transmitir e difundir o amor entre os homens indistintamente. Embora eu saiba que as pessoas que usam o santo nome de Jesus para difundir o ódio, o preconceito e principalmente a sua ignorância, essa eu sei que não me amam. Tá? Então, um beijo para você e me siga para mais dicas. Tá? Mas vamos ao tema do programa de hoje, que é o tarô e a religião. Já fiz um link na história do que eu contei antes. Porque é o seguinte, é um tema polêmico. Muita gente me procura e pergunta, mas tarô tem a ver com alguma religião, tem a ver com alguma crença específica, tem a ver com alguma prática espiritual? Muita gente que está me ouvindo agora, eu tenho certeza que gostaria de fazer uma pergunta para o tarô, tem essa curiosidade, nunca fez uma consulta, mas não faz por medo de que de repente ela possa ter algum envolvimento espiritual, fazer alguma prática que a religião que ela segue proíbe. Então, gente, eu vou ser direto e reto na resposta para vocês. O tarô não tem ligação com nenhuma religião específica. Existem muitas teorias que falam da origem do tarô. Não existe uma certa, nenhuma comprovada, mas a maioria delas fala que o tarô surgiu na época do século XV, na Idade Média, onde a cultura católica, a Igreja Católica era muito predominante na cultura mundial. Então, o tarô, quando foi inventado justamente nessa época, ele apresentava muitas figuras que tinham relação com a cultura da época, que era a cultura católica. O tarô foi inventado não a princípio, para ser utilizado como algo de misticismo. Era um jogo comum de tarô que tinha as figuras nas cartas. Então, é comum a gente associar muito o tarô à religião porque aparecem algumas figuras de igreja, da Bíblia no tarô. Então, por exemplo, a gente tem a carta do julgamento no tarô. O arcano maior do julgamento, que é a carta que remete, por exemplo, ao dia do juízo final, que está descrito na Bíblia. A gente tem a carta dos amantes ou os enamorados, que remete, por exemplo, a Adão e Eva. E a gente tem a carta da torre, que remete a Torre de Babel, que é uma passagem bíblica. Inclusive, eu tenho no meu canal Astral Z do YouTube vários vídeos em que eu utilizo um tarô chamado tarô bíblico, que ele tem nitidamente figuras, todas os arcanos maiores principalmente, que representam figuras da Bíblia, histórias, passagens, personagens da Bíblia. Então eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, a carta do enforcado. A carta do enforcado, no tarô bíblico, ela é representada por Abraão, porque a carta do enforcado ou pendurado, ela é a carta do sacrifício. Então, Abraão fez um sacrifício para provar sua fé em Deus, sacrificou o próprio filho. Então, tem essa ligação. Tem, por exemplo, a carta da força. A carta da força na Bíblia e no tarô bíblico, ela representa Sansão. Tem um símbolo maior de força, de desafio do que Sansão. Tem, por exemplo, no tarô bíblico, a carta da temperança, que é a carta da paciência, de você saber as coisas, ter o tempo certo de fazer as coisas. Ela é representada, por exemplo, pela figura de Jó, que era conhecido na Bíblia pela sua enorme paciência. Então, existem, pessoal, muitos tipos de tarô. Eu hoje, para fazer os atendimentos aqui, para fazer o nosso programa de hoje, eu estou usando um tarô dos gatos brancos. Tá? O tarô dos gatos brancos. Tem tarô, por exemplo, bíblico, que eu falei, mas tem tarô de ETs, tem tarô com figuras da Disney, tem tarôs do David Bowie, né? David Bowie, tem tarô até com figuras, vamos dizer, mais obscenas, mais eróticas. Todos têm a mesma função, sendo bem estudado e bem interpretado pelo oraculista, pelo tarotista, tarólogo. Então, ele vai transmitir as mesmas mensagens. Depende um pouco da abordagem de cada
pergunta, mas as mensagens são sempre as mesmas, independente das figuras que estão sendo representadas nas cartas do baralho. Então, o tarô, ele aponta essencialmente as tendências das coisas que vão acontecer. Ele mostra os caminhos que a gente deve seguir para resolver as questões da nossa vida, nos dão orientações às cartas. Ele não faz exatamente uma premonição vazia, sem um fundamento, sem ter um histórico anterior, um fato anterior que demonstre o que está acontecendo. Ele trabalha muito com o nosso inconsciente e também com o inconsciente coletivo. Então, muita gente me procura ou vem com comentários do tipo: ah, se isso aí fosse bom, se ele soubesse tudo, ele diria os números da Mega Sena. Não vai dizer o número da Mega Sena, porque não existe nenhuma ciência, nada que faça descobrir o acaso. O tarô não trabalha com acaso, ele trabalha com coisas concretas. Então, o acaso de um sorteio, de uma loteria, de um bingo, ele sabe-se que tem bolas dentro de uma circunferência, sei lá como é que chama aquilo, e elas caem aleatórias, não tem como saber qual vai cair. O que pode acontecer, que o tarô pode ter ligação com questões de loteria, é saber se vai haver o sorteio, por exemplo. Se a pessoa, se for sorteada, ela vai saber lidar com o dinheiro que ela ganha nesse prêmio do tarô. Do tarô não, o prêmio da Loto, da Mega Sena, sei lá o quê. Porque tem pessoas que não estão preparadas para serem ricas. Tem pessoas que ganham grandes prêmios e em menos de um ano destroem tudo, acabam com o dinheiro. E isso o tarô pode prever. Agora, ficar perguntando os números da Mega Sena não vão ter. Primeiro, que ele trabalha com o acaso. O tarô não trabalha com o acaso, o tarô trabalha com fatos concretos. A não ser que você já saiba quais números estão para ser sorteados. Se houver uma manipulação na loteria. Aí já é uma outra coisa, tem um tema polêmico para outro programa jornalístico, não é o meu, tá? É isso. Então, a polêmica sobre a ligação do tarô com as religiões também tem muito a ver com quem lê as cartas. É normal, é comum que as pessoas coloquem elementos de suas crenças pessoais, das religiões que elas professam, no atendimento com o tarô. Então, o tarô, na verdade, é uma ferramenta que a pessoa utiliza para fazer o seu trabalho, que pode incluir, inclusive, evidência. Eu vou dar um exemplo sobre uma comparação do tarô com outro objeto que as pessoas utilizam também. Por exemplo, a vela. A vela a gente usa para várias coisas. Para acender quando falta energia na casa da gente, para fazer um jantar à luz de velas, para seduzir alguém, ou até mesmo a mesma vela pode ser acesa para uma entidade, para um santo, numa igreja, enfim. A mesma vela pode ser usada para várias coisas, inclusive você que vai escolher qual o uso que você vai dar. O tarô é a mesma coisa. O tarô é uma ferramenta que você utiliza no seu trabalho, na sua leitura, para apontar soluções, enfim, aconselhamentos, tá? Então, você pode ser católico, você pode ser evangélico, sim, que tem vários evangélicos que me procuram quando o pastor não tá perto, quando o bicho aperta e me procura para saber resposta, sim. Espíritas também, que o espírito tem certas tendências do espiritismo que proíbem, que condenam o tarô. Umbandista, hinduísta, e até ateu você pode ser tranquilamente dentro da sua fé, porque o tarô não vai se intrometer na sua fé e nem no seu lado espiritual, ok? Então, se você quiser fazer o seu atendimento comigo com o tarô, é só me procurar no WhatsApp 11 98000 5638 e marcar o seu atendimento, seja você de qualquer religião. O tarô não se envolve nesse tipo de questão, a não ser que você queira que seja feita essa abordagem, daí já é uma coisa comigo, ok? Eu queria falar a respeito do programa da semana passada, que eu fiz as previsões para 2022 e, infelizmente, uma das previsões que eu não gostaria que tivesse acontecido se concretizou ontem. Eu falei no domingo passado que haveria questões de acidentes com embarcações. Infelizmente, ela se confirmou ontem na cidade de Capitólio, Minas Gerais, um acidente que envolveu várias embarcações, houve uma queda de uma pedra, uma coisa assim, né? Então, eu desejo, antes de mais nada, a minha solidariedade às famílias, aos amigos das pessoas que sofreram esse acidente. E eu queria dizer para todo mundo que, infelizmente, foi só o primeiro, tá, gente? Vai ter muito mais. Então, continuo reforçando, cuidado com acidentes em barcos, em iates, em embarcações em geral e principalmente no mar,
tá? Muito cuidado com isso esse ano, porque esse ano a natureza já está respondendo aos ataques que ela tem sofrido do homem nos últimos tempos. Então, muito cuidado com isso.